Então vamos agora falar, galera, sobre a novidade na correção da redação do Enem. E antes que alguém venha falar assim, ah, mas não teve mudança de competências. É óbvio que não tem mudança de competências. Desde 2009, sei lá, quando o Enem teve essa reformulação, que não tem mudança de competências. O que muda todos os anos, na verdade, são os exemplos que os corretores recebem lá no treinamento secreto deles. E cada ano eles dão exemplos novos que esmiuçam esses detalhes. E é isso que eu quero falar com você. Se você já está contentado, já se contentou com os seus 800 e pouco, então não precisa ver esse vídeo, porque só com o conhecimento que você já tem, você já consegue tirar os seus 800 e pouco. Agora eu quero te mostrar aqui a diferença entre você tirar 900 e 1000. Porque a diferença entre tirar 900 e 1000 está nos detalhes. E eu quero falar disso agora com você. Primeira coisa, tu tem que entender de uma vez por todas que a argumentação é uma espécie de pirâmide. Tem gente que fica só no primeiro momento da pirâmide, fica só no 80. Tem gente que não consegue ir baixando e conseguindo ampliar a sua argumentação. Vamos entender então essa pirâmide? Para tirar 80 pontos, você tem que selecionar um argumento e tem que selecionar o seu melhor argumento. Não adianta você selecionar um argumento ruim, tá? E fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você seleciona o melhor argumento. Para fim, eu chego lá na hora da prova do Enem e não sei argumentar. Esse vídeo vai te ajudar, então preste atenção, não vai ser longo, não vou colocar edição nesse vídeo porque eu tenho que colocar esse vídeo rápido, mais rápido para você ver o mais rápido possível. E no final desse vídeo, vou colocar uma lista de frases essa lista vai te ajudar, tô até nervoso. Essa lista vai te ajudar a argumentar melhor, se liga. Aí, beleza, quem tira 80 pontos já selecionou, mas aí tem que ir ampliando a tua argumentação. A argumentação vai ampliando para baixo, ó. Você tem que organizar o seu argumento 1 e argumento 2 e obrigatoriamente dar solução para esses dois problemas da sua proposta de intervenção. Senão você perde ponto na competência 3. Aí o que acontece? Sai o teu resultado no Enem, você perde na competência 3 e acha que foi argumentação. E aí você vê o teu desenvolvimento e o desenvolvimento tá bom. Aí você não sabe que na competência 3 também avalia a sua capacidade de dar solução para os seus argumentos. Então se você fizer uma proposta de intervenção que não soluciona os argumentos, você não perde na 5, perde na 3. É obrigatório. Falei de omissão do Estado no desenvolvimento, tem que solucionar essa omissão do Estado. Falei de invisibilidade social no desenvolvimento, tem que solucionar essa invisibilidade social. Ah, eu ouvi que não precisa. Tu tá ouvindo agora que precisa, que é obrigatório. E é real, beleza? Relacionar os argumentos com o Brasil. Isso aqui é muito importante para chegar ao nível de 160 pontos por aí na sua redação, tá? Você vai mostrar, por exemplo, vai falar sobre maldade humana da Hannah Arendt, que é um repertório lá. Você tem que mostrar o que é a Hannah Arendt, o que a maldade humana tem a ver com o tema, tem a ver com o Brasil. Relacionar. Se você for ver os critérios da competência 3, tá lá. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, opiniões, ideias, defesa e ponto de vista. É exatamente isso que eu estou explicando para você aqui agora. Mas 160 não é suficiente. Para os meus alunos, pelo menos, não é suficiente. Meus alunos da Masterclass Enem não se contentam com 160. Por isso que a gente tem todos os anos, praticamente, alunos de nota 1000. Por quê? Porque a gente não se contenta com o nível 4. A gente quer ir para o nível 5 dos 200 pontos. E para você chegar à nota máxima na argumentação, você tem que entrar nessa parte de interpretar o argumento com raciocínios, justificativas e exemplos. Como assim, para fim, com raciocínios, justificativas e exemplos? Chegou a hora de você ver essa aula na prática. Eu vou te mostrar agora cada um dos tópicos, tá? Primeiro tópico. Para fim, como é que eu seleciono o melhor argumento? Preste atenção agora. Quando você estiver lá na prova do Enem, você vai abrir a sua caderno de questão, vai ver o tema. Viu o tema? Já faz a lista do demo aí. O que é o demo aí? Foi uma técnica que eu criei para os meus alunos da Masterclass Enem, que significa o seguinte, ó, o D é a desigualdade social, o E é o egoísmo, o M é a maldade humana, O, omissão do Estado, A, antigos pensamentos e comportamentos e invisibilidade social. Então, por exemplo, se o tema da redação do Enem for desigualdade no acesso à educação para crianças indígenas, você sabe que, peraí, crianças indígenas, qual que é o problema que motiva essa desigualdade? Opa, a própria desigualdade. Então, eu já uso aqui o argumento da desigualdade. Existe uma desigualdade de acesso que impede que as crianças indígenas tenham educação de forma igualitária e justa. Se o tema da redação do Enem for sobre gordofobia, que a galera tá falando muito aí, gordofobia, quais que são as causas da gordofobia? A maldade humana talvez seja a causa da gordofobia. A pessoa tem um preconceito com a pessoa gorda e eu posso
posso sim falar pessoa gorda, tá? Não é pejorativo. Tem um projeto de lei tramitando, ainda não é lei oficial, mas tem um projeto que fala que gordofobia é um preconceito destinado para pessoa gorda, ok? E também eu falo de omissão do Estado. Então, cada um desses argumentos, você já vai colocar no seu rascunho, não no rascunho oficial, não no rascunho, né? Mas enfim, acha algum espaço em branco lá da tua folha, do caderno de prova. Então assim, achei a folha, um pedacinho em branco. Coloca ali, ó, demo aí. E vai escolhendo aqueles melhores argumentos. Qual que é o melhor argumento? Aquele que você tem mais facilidade para desenvolver. Se você tem a Hannah Arendt, que é um repertório na tua cabeça, automaticamente já tem mais facilidade de desenvolver o M, que é a maldade humana, tá? Ok? Então já coloca aí em prática o demo aí. Seleciona o melhor argumento. Essa é a primeira parte da argumentação. E fica ligado que a quarta parte, que eu vou falar no final do vídeo, é a melhor de todas. Afinal, é uma construção. Se você larga o vídeo agora no meio, esquece, não adiantou nada ter visto até aqui. Então preste atenção nesse vídeo até o final. Depois que você seleciona, você tem que organizar os seus argumentos 1 e 2 e dar solução para eles na proposta. E essa organização é bem tranquila, você provavelmente já faz. No argumento, na introdução, você apresenta os seus argumentos, coloca assim, a solução do problema pressupõe que se combata a omissão do Estado e a maldade humana. Pronto, e já apresentou os seus argumentos de introdução. No desenvolvimento 1, você desenvolve o argumento 1, no desenvolvimento 2, você desenvolve o argumento 2, tá? Isso aqui é bem tranquilo, só que muita gente não faz essa última parte. Essa última parte fica negligenciada por muita gente. Muita gente faz lá, levanta os problemas e não dá solução para eles. E também é errado você dar solução para um problema que você nunca falou na sua redação. Por exemplo, se o tema da redação for impactos da desigualdade na educação de crianças indígenas, aí você falou que está faltando material didático, falou que não tem professores. Aí lá na proposta de intervenção você fala, há de se combater o bullying sofrido no ambiente escolar das crianças indígenas. Você nem falou de bullying em momento nenhum na redação, como é que você quer dar uma solução para um bagulho que você nunca falou? Então, se você dá uma solução nova, uma ideia nova que você nunca apresentou no desenvolvimento, você também perde ponto na competência 3. Então, é como se você não tivesse seguido o planejamento que você fez, ou, quiçá, você nem fez planejamento. Então, você tem que solucionar o argumento 1 e 2 da tua proposta de intervenção. Se você vai usar uma ou duas propostas, tanto faz. Dá para você solucionar os dois argumentos com uma única proposta, bem tranquilamente, tá? E aí depois a gente entra na terceira parte, que é relacionar os argumentos com o Brasil. Vamos supor que o tema do Enem seja esse aí sobre a gordofobia, e você lá apresenta lá a maldade humana, denunciada por Hannah Arendt, se relaciona na prática com a gordofobia, e prejudica a dignidade humana das vítimas de forma irreparável. Tá percebendo que eu tô relacionando? Eu peguei o argumento, que é maldade humana, estou relacionando o argumento com a Hannah Arendt, estou relacionando tudo isso com as vítimas. Ou seja, estou relacionando o argumento com o repertório. Tá vendo aqui, ó? O argumento está sendo relacionado com o repertório. Estou relacionando o argumento com a sociedade contemporânea, tá? Então, isso é relacionar o argumento a todas as outras ideias. Muita gente já faz isso. Você vem lá, um repertório coringa, por exemplo, Norberto Bobbio desenvolveu um livro chamado Dicionário de Política. Pega essa ideia do Norberto Bobbio e diz, o que isso tem a ver com o Brasil? Isso avalia a competência 3. E agora a gente entra num ponto que é muito delicado para muita gente, que é o elemento 4, que é interpretar o argumento. Presta atenção, porque essa é a parte mais importante do vídeo. Se você não prestar atenção, é capaz de você errar. E se você estiver precisando, volta esse vídeo para tu entender melhor cada vez mais, tá? Primeira coisa, interpretar o argumento com raciocínios, justificativas e exemplos. Primeira coisa, o que são raciocínios? Eu fiz uma lista, galera, com 32 raciocínios lógicos que servem para vários temas, tá? E vocês pediram e a gente bateu um desafio lá nos comentários, então eu tô liberando ele aqui, tá? Isso aqui é para você dar o print agora da tela, tá? Já deu print? Ó, você pode dar ir dando os prints da tela aí agora. Então, por exemplo, raciocínio 32, comparar a realidade. O Brasil possui vítimas que protagonizam um problema denunciado por X. Você agora vai usar esse raciocínio na defesa do seu ponto de vista. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre Hannah Arendt, sobre gordofobia, eu posso colocar no lugar das vítimas, ou seja, o Brasil possui vítimas da gordofobia que protagonizam ou que vivem, né, que você escolhe. Se você estiver falando de um livro, de uma ficção, você usa protagonizam. Como não estou falando de ficção, eu vou usar o vivem, que vivem o problema denunciado por X. Quem que é o X? É o filósofo, ou então é a obra que você está falando. Então, por Hannah Arendt.
ok? Aí você vai completando. Isso aqui é um raciocínio lógico. Essa aqui é a lista de 32 frases argumentativas que vocês podem usar em qualquer tema da redação do Enem, tá? Espero de verdade que você tenha dado print aí da tela para você já começar a aplicar isso. Inclusive, eu estou mostrando aqui agora o material do Fórmula dos 3 Modelos, tá? O que é o Fórmula dos 3 Modelos? É o meu curso que você consegue ver em um único dia e consegue pegar 3 modelos para salvar qualquer tema de redação do Enem. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Aqui a gente agora volta lá para nossa aula de argumentação. Como que eu faço então para interpretar, justificar, raciocinar e exemplificar? Se liga. Aqui a gente vai então construir essa frase. A maldade humana denunciada por Hannah Arendt se relaciona com a prática de gordofobia e prejudica a dignidade humana das vítimas de forma irreparável. Pronto. Se você parar aqui, você já está argumentando, tá? Parei aqui, já estou argumentando, só que essa argumentação não está sendo suficiente. Você tem que desenvolver. Só que tem muita gente que comete o erro chamado falso desenvolvimento. O que é o falso desenvolvimento? É quando você explica, só que você não explica, entendeu? Se eu disser assim, as pessoas estão sendo prejudicadas, aí vão perguntar por quê? Porque elas estão sofrendo muitos prejuízos. Ou seja, tu não explicou nada, você apenas repetiu. Eu não gosto dessa camisa laranja do Profinho. Por quê? Porque eu não gosto dessa camisa laranja dele. Ou seja, você não explicou, você apenas repetiu aquilo que você tinha dito antes. É um falso desenvolvimento. Então, se eu disser assim, ó, a maldade humana denunciada por Arendt se relaciona na prática de gordofobia e prejudica a dignidade humana das vítimas de forma irreparável. Por quê? Me justifica isso. Já que esse preconceito afeta os indivíduos que são alvo dessa infração. Você não falou nada a mais, você repetiu uma ideia. Não colaborou para a progressão textual e nem para a argumentação. Falso desenvolvimento. Vai tirar ponto seu em qual competência? Na competência 3. Tem um segundo argumento um segundo problema que prejudica o teu argumento, que é a chamada lacuna argumentativa, que é quando você obriga o corretor a completar mentalmente uma coisa que você deveria ter dito, mas não disse. Então, se eu disser assim, ó, quer ver? A maldade humana denunciada por Arendt se relaciona com a prática de gordofobia e prejudica a dignidade humana dos indivíduos de forma irreparável. Então, eu tô dizendo, ó, a gordofobia é muito ruim. Adianta dizer que a gordofobia é muito ruim? Não. Não só, tu tem que justificar por que você acha isso muito ruim. Porque, já que esse preconceito acarreta suicídio dos afetados. Então, você está relacionando gordofobia com suicídio. Mas calma, pera. Olha só a linha de raciocínio que você acabou de criar. Você está relacionando a gordofobia com o suicídio. Mas pera, tem uma coisa antes. A pessoa que sofre gordofobia, ela não se suicida direto. Antes acontece um processo. Um processo de quê? De baixa autoestima e de depressão. Então, se você diz que a gordofobia, ela afeta a população que é vítima e elas podem cometer suicídio por conta disso, você está obrigando o corretor a completar mentalmente que a pessoa que sofre esse preconceito, ela tem baixa autoestima. Então, a lacuna acontece quando você obriga o corretor a completar mentalmente uma informação que você deveria ter dito, tá? E agora a gente entra numa parte que é muito importante, que é o exemplo certo, né? Como é que seria, então? Já que afeta a autoestima do indivíduo, então, você está percebendo? Eu estou criando uma linha de raciocínio completa. Eu não estou deixando espaços em branco para o corretor completar mentalmente. Já que afeta a autoestima do indivíduo e pode, em casos mais graves, motivar o suicídio dos afetados. Pronto. Esse é o exemplo certo. Então agora eu quero que a gente vai entrar no ponto que eu vou te dar a lista das frases argumentativas, dos exemplos que te ajudam a tirar a lacuna. Lacuna argumentativa é um dos piores problemas para quem vai fazer redação do Enem. Primeira coisa, para você não ter lacuna argumentativa, você tem que usar 4 palavrinhas. 4 palavrinhas. Então prometa para mim que você vai usar essas 4 palavrinhas durante o seu desenvolvimento. Você pode pegar essas 2 primeiras aqui, ó, e usar no seu desenvolvimento 1 uma hipótese, tá? E você pode pegar essas 2 aqui e usar no seu desenvolvimento 2, já que, na medida em que haja vista e pois. Que palavras são essas? São palavras que são conectivos de explicação, que indicam a explicação que você está fazendo no seu argumento. É óbvio que não adianta você colocar essas palavras e explicar algo aleatório. Não pode cometer o falso desenvolvimento. Mas essas palavras já dão indícios de que você está solucionando o problema da lacuna argumentativa. E para garantir, agora vem a parte mais importante do vídeo, para garantir que você vai conseguir fazer uma redação sem lacuna, eu vou te dar esse exemplo aqui, ó. O Estado se mostra incapaz de garantir a efetividade da alfabetização de crianças indígenas. Então, o tema é crianças indígenas. Elas sofrem muito. Tá, o Estado é incapaz de ajudar as crianças indígenas. Beleza, me explica por quê. Se você disser haja vista, coloquei a palavrinha que tu pediu, profinho. Não adianta só colocar a palavra.
Tu tem que explicar e explicar sem lacuna. Se você haja vista a falta de políticas públicas, o teu corretor vai continuar com uma lacuna. Tipo, qual política pública está faltando? Sim, eu sei que o corretor do Enem, opa, volta aqui, foca. O Estado, às vezes, não consegue solucionar um problema no mundo real porque o Estado é incapaz. Aí ele obriga que o vestibulando, que é geralmente um adolescente, saiba qual política pública está faltando. Sim, exatamente isso que ele está querendo te falar. Você tem que dizer qual política pública está faltando que impede o Estado de ser efetivo na garantia da educação de crianças indígenas. Então, só dizer que falta política pública não adianta. Tem que dizer qual política pública está faltando. Uma doideira isso, né? Mas aceita que dói menos. Quanto antes você aceitar, antes ainda você vai tirar o seu 1000. Ó, então, haja vista, em vez de falar falta de políticas públicas, eu posso dizer falta de profissionais capacitados e ausência de materiais didáticos na língua nativa, tá? É óbvio que eu também poderia falar haja vista a falta de políticas públicas, a exemplo da ausência de profissionais e de materiais didáticos na língua nativa, beleza? E agora vem a última parte do nosso vídeo, que é o momento que você tira o print da lista de exemplos anti-lacuna argumentativa. Esses dois exemplos que eu te dei, eles estão aqui, ó. Aqui, ó, falta carência de materiais didáticos. Enfim, tá tudo aqui. Esse quadro aqui, galera, foi um quadro que eu dei numa aula presencial aqui no Rio de Janeiro. Se você quer ser meu aluno presencial aqui no Rio de Janeiro, tem algumas turmas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo meu Instagram para você me chamar lá caso tu queira fazer parte. Beleza? Essa, então, é a lista de frases argumentativas para tirar a sua lacuna desses exemplos aqui, ó. Ausência de canal específico para denunciar X. Então, por exemplo, se eu disser o Estado é incapaz de garantir, o Estado é incapaz de contribuir com o combate da gordofobia. Aí o corretor vai dizer, beleza, por que tu tá dizendo isso? Eu vou dizer, porque haja vista a ausência de um canal específico para denunciar essa infração. Se eu disser, o Estado é incapaz de combater os crimes cibernéticos, aí ele vai dizer assim, tá, me dá um exemplo disso. Haja vista a falta de debate social sobre crimes cibernéticos na família e na escola, tá? Então, eu estou dando esses exemplos. Dê exemplos da tua argumentação que você vai conseguir tirar o seu notão na redação do Enem, e quando você tirar o seu 1000, tu volta aqui e fala assim, pelo fim, eu vi essa aula e tirei 1000 na redação, e aí você vai receber esses óculos aqui do 1000. Quem aqui quer receber esses óculos do 1000? Comenta aí, eu quero! Comenta aí que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, e vou deixar agora aqui uma sugestão para você continuar vendo. Toca aqui e continua assistindo, porque vai ser muito importante para o teu Enem, beleza?